Ok, irmãos, bom dia. Vamos, nesse momento, fazer uma reflexão da palavra do nosso Deus. Quero convidar os irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 32, capítulo 4, versículo 32. O 9, está errado? Tá bom. Mas é uma breve meditação para a nossa vida nessa manhã. Depois tem um café e depois tem a nossa escola bíblica dominical. Tem como título a comunidade cristã. Versículo 32 diz: da multidão dos que creram eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, aos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos abençoa, Senhor, este momento de leitura e de assim da Tua palavra que vai ser ministrada. Ser comigo, me ajudando, e eu, meus irmãos que vão ouvir, Senhor, as crianças também que estão aqui, obrigado pela vida de cada um. Senhor, nos perdoa nossas falhas e nós agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vou sentar, meus irmãos, obrigado. Eu liguei para alguns irmãos em relação à nossa ação social, é no próximo domingo, né? Então é no terceiro domingo de cada mês. E nós, irmãos, nós como tem o título aqui na nossa Bíblia, a comunidade cristã, isso nos leva a pensar que Deus ele tem nos abençoado grandemente. E a igreja, quando se iniciou, os testemunhos dos apóstolos, através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que agia na vida deles, fazendo milagres, pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o povo, fala também que eles ouviam e tinham simpatia, agradavam assim a comunidade. Mas nós hoje vivemos de uma forma assim que o que eu tenho, eu não quero compartilhar com alguém. Mas o que eu ganho só dá para minha família. Isso, irmão, nós vivemos num mundo que a Bíblia diz que sempre vai haver pessoas que precisam de alguma coisa. Mas, às vezes, nós nos preocupamos somente com o alimento. Aqui os apóstolos ajudavam e traziam suas coisas, vendiam, como diz aqui. E tem um homem chamado Barnabé.
um exemplo de pessoas com um coração generoso, que está no versículo 36. Como está o meu coração para ajudar alguém que precisa? Como eu falei, não só apenas de alimento, mas a Bíblia nos exorta, nos ensina que bem-aventurado, feliz é aquele que ajuda aquele que está precisando. Só de alimento? Talvez. Mas também pode ser outro motivo para me ajudar alguém. Talvez alguém que no nosso meio está precisando de uma visita. Talvez você pensa agora, como nós estamos chegando agora, de irmão que já foi daqui, mas deixou de vir por algum motivo. Eu sei que a visão quem tem que ter em relação aos irmãos é o pastor. Mas também eu posso me preocupar, não só o pastor. É o pastor que tem que visitar, é o pastor que tem que pregar, é o pastor que tem que ficar atento em volta da igreja, observando o que está acontecendo. Mas nós, irmãos, nós podemos sim ajudar. Ajudar a tirar o fardo que pesa tanto nas costas do pastor. E uma de um problema que talvez a gente passa é não dar problema para o pastor. Você que conhece pastor, você que é amigo de pastor, talvez o pastor comente alguma coisa com você. Mas o pastor é responsável, sim, ele é responsável. Porque a Bíblia diz que ele há de prestar conta de nossas almas. Então, se eu puder ajudar ao meu pastor, não dar trabalho, vai ser melhor para ele. Vai ser melhor para ele. Mas Deus, ele dá condições para cada um ajudar alguém que está precisando. Eu estava vendo um documentário que tem pessoas crentes, que não só ajuda na parte de alimento. Ele deu um exemplo de um advogado, que se colocou à disposição para ajudar aquele que precisa, uma causa jurídica. E também eu vi também um comentário que uma médica dentista tirou um período do seu tempo, do seu trabalho, para ajudar na sua comunidade, ajudar as crianças, pessoas que precisam. Estava na reunião na sexta-feira agora lá com os irmãos que vão para a viagem missionária e foi comentado sobre essas coisas, que vai médico, vai dentista, e muitos são beneficiados, não só da comunidade, mas os irmãos que vão. E a gente sabe que para você ir a um dentista, só para você abrir sua boca, fazer uma avaliação, já é um custo, Aí ele vai fazer lá a avaliação, E às vezes muitos de nós não temos condições. Até um dos irmãos falou em relação da última viagem que ele foi beneficiado, pelo tratamento ali no momento. E aí foi feita assim, palavra lá, que se por acaso os irmãos que estão atendendo os médicos, se não tiver alguém da comunidade, aí os irmãos vão ser ajudados nessa parte, de médicos e também na parte odontológica da equipe que vai trabalhar. Mas aqui, irmão, é uma palavra que foi dita que veio na minha mente, aqui para a comunidade cristã.
Eu não sei se, lógico, eu falo por mim, né? Eu falo por mim, pela minha esposa, né, que às vezes a gente ajuda as pessoas não pensando no retorno, mas porque Deus tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado. Uma das promessas que a gente fez lá onde nós passamos o período é que tem um jovem lá que ele quer casar, né? Quer casar, mas Deus ainda não mandou uma varoa para ele. E a gente brincando lá e tudo mais, disse: irmão, no dia que Deus mandar a sua esposa, nós vamos lhe doar a sua aliança, né? Aí ele disse: o que, irmão? Você vai mesmo? Se eu vou, irmão, se eu estiver vivo, né, eu vou lhe ajudar com o pai de aliança para vocês, porque o ouro, irmão, está muito caro, né? Aí disse: tá bom então, irmão. Então, na última vez que nós nos reunimos lá, ele disse: irmão, não esqueça do seu compromisso. Eu disse: não, irmão, não se preocupe não, que se Deus mandar para o senhor uma varoa, né, a gente vai ajudar nessa parte das alianças. Então são coisas que Deus coloca em nosso coração, porque se fosse para me comprar, para doar, eu não tinha. Mas como Deus tem nos abençoado com esse trabalho que a gente faz, a irmã Leucimar, né, sabe de como é que o processo que a gente trabalha, de tudo que a gente trabalha numa oficina, né, a gente guarda o lixo, a gente chama lixo, né, vai guardando o lixo da oficina. Aí chega um período de 3 meses ou 1 ano, você manda purificar aquele lixo. Eu lembro, irmão, que meu patrão, ele fazia essa limpeza na oficina dele de ano em ano. Período muito bom. Quando a gente chegou aqui em Manaus para trabalhar com ele, ele tirava de 200 e poucas gramas de ouro só do lixo. Era muito ouro. E aí ele tirava uma parte para ele, e ele que não conhece a Deus da maneira que a gente conhece, ele pegava uma parte para mim, uma parte para o meu irmão, que é outro meu irmão, e uma parte para o seu Antônio, que trabalhava lá com a gente. Então, Deus abençoa as pessoas também que não são seus filhos, para abençoar outras pessoas. Então, são coração, irmão, que Deus, ele dá a graça para ajudar. Então, nós, como servos do Senhor, né, domingo é ação social. E que Deus possa estar nesses dias trabalhando em nossos corações. Até o irmão Diácono falou assim que, irmão, a irmã ainda vai fazer a nova lista, né, para a ajuda do alimento. Mas o que a irmã colocar lá, um exemplo, um arroz, uma farinha, se você puder dar além do arroz e da farinha, vai ajudar, irmãos, porque a cesta, cadê a cesta? Está para lá, a caixa, né? Vai ajudar mais irmãos. Então isso, Deus, ele nos abençoou para nos abençoar. Não é dizendo assim como as pessoas fazem aí no mundo afora, vender e trazer tudo para a igreja. Não, não é isso. Não é isso. Deus, ele nos dá, né, na medida que a gente precisa, para o nosso conforto, para o nosso sustento, mas se a gente puder ajudar, com certeza Deus há de abençoar, porque Deus não é injusto, como diz em Hebreus 6:10. Deus não é injusto de esquecer daqueles que ajudam. E Deus também fala em Salmo, que, como eu falei agora nisso, bem-aventurado aquele que ajuda ao necessitado, ao pobre, que no dia ele há de recompensar. Fala de enfermidades ali, né? Mas pode ser outra coisa também, né? Pode ser outra coisa. Que Deus possa nos abençoando dia por dia e dando graça, irmão, para
viver uma vida conforme a vontade do nosso Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse momento, qual o Senhor nos direcionou para ministrar a Tua palavra, Senhor, que as palavras, Senhor, que foram faladas, que possamos vivenciar, em ajudar, Senhor, em se colocar à disposição, Senhor, para servir um ao outro. Perdoa, Senhor, mais uma vez nossos erros e obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, dirigente, irmão, já passa direto para o café? A irmã tem uma